Boa noite, né, a todas e todos. Hoje é Dia dos Pais. Ao contrário do Dia da Mulher, eu não trouxe pregação temática. Se felicitar os pais da igreja, o que eu conheço só é o Cristiano, né? Vai ser pai pela segunda vez. Igor, quase né? Quase né? Eu tava torcendo pra chegar antes de eu começar, cara. Ainda bem que você chegou. Esperando. Bom, eu queria, quem tá com a Bíblia aí, liga a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 11 e 12. Depois eu leio todo, mas antes eu vou ler esses aqui. Bom, eu não trouxe pregação temática, né, com o Dia dos Pais, mas eu acho bem relevante quando a gente fala de pai. Pode até parecer um clichê gospel evangélico, mas essa face que Cristo apresentou para nós do Deus que o judeu não conhecia, o judeu só tratava Deus como Senhor, essa face de pai, eu acho que nela está embasado toda a perspectiva de evangelho, toda a perspectiva de espiritualidade espiritualidade cristã que veio depois depois dessa revelação. E para celebrar essa revelação do Deus Pai, antes de eu começar a falar as coisas que eu quero falar aqui, eu queria ler 3 versões do Pai Nosso. Vou começar lendo a versão original, né, a versão do Cristo, que está aqui no Mateus 6. Você não precisa abrir, pode ir abrindo lá no 5, tá? Tá, o Pai Nosso segundo Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Pai nosso, segundo Frei Beto. Pai nosso que estais no céu, e sois nossa mãe na terra. Amorosa orgia trinitária, criador da aurora boreal e dos olhos enamorados que enternecem o coração. Senhor, avesso aos moralismos desvirtuados e guia da trilha peregrina das formigas do meu jardim. Santificado seja o vosso nome, gravado nos girassóis de imensos olhos de ouro, no enlaço do abraço e no sorriso cúmplice, nas partículas elementares e na candura da avó ao servir sopa. Venha a nós o vosso reino para saciar-nos a fome de beleza e semear partilha onde há acúmulo, alegria onde irrompeu a dor, gosto de festa onde campeia a desolação. Seja feita a vossa vontade nas sendas desgovernadas dos nossos passos, nos rios profundos de nossas intuições, no voo suave das graças e no beijo voraz dos amantes, na respiração ofegante dos aflitos e na fúria dos ventos subvertidos em furacões. Assim na terra como no céu, e também no âmago da matéria escura e na garganta abissal dos buracos negros, no grito inaudível da mulher aguilhoada e no próximo encarado como dessemelhante, nos arsenais da hipocrisia e nos cárceres que congelam vidas. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e também o vinho inebriante da mística alucinada, a coragem de dizer não ao próprio ego, o domínio vagabundo do tempo, o cuidado dos deserdados e o destemor dos profetas. Perdoai as nossas ofensas e dívidas, a altivez da razão e a acidez da língua, a cobiça desmensurada e a máscara a encobrir-nos a identidade, a indiferença ofensiva e a reverencial bajulação, a cegueira perante o horizonte despido de futuro e a inércia que nos impede de fazê-lo melhor. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e aos nossos devedores, aos que nos esgarçam o orgulho e imprimem inveja em nossa tristeza de não possuir o bem alheio, e a quem alheio a nossa suposta importância, fecha-se a inconveniente intromissão. Não nos deixe cair em tentação frente ao porte suntuoso dos tigres de nossas cavernas interiores, às serpentes atentas às nossas indecisões, aos abutres predadores da ética, mas livrai-nos do mal, do desalento, da desesperança, do ego inflamado e da vanglória incessata, da dessolidariedade e da flacidez do caráter, da noite denzeloada de sonhos e da obesidade de convicções inconsúteis. Amemos. E para encerrar, eu quero ler o Pai Nosso segundo Rubem Alves. Pai, Mãe, de olhos mansos, sei que estás invisível em todas as coisas, mas que o teu nome me seja doce, a alegria do meu mundo.
Traze-nos as coisas boas em que tens prazer, os jardins, as fontes, as crianças, o pão e o vinho, os gestos ternos, as mãos desarmadas, os corpos abraçados. Sei que desejas dar-me o meu desejo mais fundo, desejo cujo nome esqueci, mas tu não esqueces nunca. Realiza, pois, o teu desejo para que eu possa rir. Que o teu desejo se realize em nosso mundo, da mesma forma como ele pulsa em ti. Concede-nos contentamento nas alegrias de hoje, o pão, a água, o sono. Que nossos olhos sejam tão mansos para com os outros como os teus o são para conosco. Porque se formos ferozes, não poderemos acolher a tua bondade. E ajuda-nos, para que não sejamos enganados pelos desejos maus. Livra-nos daquele que carrega a morte dentro dos próprios olhos. Amém. Bom, vamos lá para o texto. Evangelho segundo São Mateus 5:11. Eu vou ler o 11 e o 12, que é onde eu vou focar a pregação, mas depois eu começo ali no 1 para você entender o contexto, né? Mas é Sermão da Montanha, eu creio que a maioria das pessoas conhece. Versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiam os profetas que vieram antes de vocês. Versículo 1. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Pai, eu peço a Tua graça e peço que mais uma vez o Senhor venha se manifestar na nossa comunhão, que nós possamos sair daqui com aquilo que o Seu Espírito deseja nos ministrar. Te agradeço pela presença de cada pessoa aqui, te agradeço por mais uma vez ser privilegiado em poder guiar uma reflexão baseada na Tua Palavra. Que o Teu reino avance, Pai, que o Teu nome seja glorificado em tudo, em todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. A maioria de nós que estamos aqui hoje à noite vai passar pela vida sem grandes tragédias, sem grandes dramas. Os grandes problemas para a maioria serão uma ou outra exceção na vida. A maioria de nós, ano após ano, vai continuar reclamando dos preços do supermercado, vai dizer que a inflação está alta, vai continuar comentando o clima com o vizinho no elevador. Não porque vocês são curitibanos, né? Mas assim, vai chegar em casa cansado após um dia de trabalho e vai assistir o Jornal Nacional com um prato no colo. Vai frequentar alguma igreja, vez ou outra vai no cinema. Vai lamentar em algum ponto da vida a morte prematura de um amigo. Vai ter dor de cabeça, uns com mais frequência, outros com menos. Vai ter pequenos problemas de saúde. Vai ir à praia em um feriado prolongado ou nas férias. Vai falar do governo e vai criticar. Vai ter a oportunidade de ver 1 ou 2 filhos se casarem e com muita sorte você vai ver o seu neto ou a sua neta se casar. E aí vai morrer. E eu espero que você morra, como a Bíblia diz, né? Farto ou farta de dias. A maioria que está aqui nunca vai ser capa da revista Veja, ou da Carta Capital, ou da Isto É. A maioria que está aqui vai andar na rua e ninguém vai pedir o seu autógrafo, a não ser cristiano, né? Você nunca vai receber uma ligação da presidenta ou do presidente da república. E depois da sua morte, em 30 ou 40 anos, ninguém mais vai sequer pronunciar o seu nome. Depois da sua morte, em 30 ou 40 anos, ninguém mais vai sequer pronunciar o seu nome. Então eu quero iniciar essa reflexão, a minha fala aqui hoje à noite, propondo alguns questionamentos.
Será que você quer se contentar em ser, como diria um niilista famoso, né? Será que você quer se contentar em ser um cadáver adiado? Será que você quer se contentar em ser uma besta que procria, apenas mais um animal que procria? Porque para muitas pessoas o que é a vida? Para muitos, viver é isso. Eu vou aguentar o máximo que eu puder para tocar adiante. Eu vou aguentar o máximo que eu puder para tocar adiante. Só que tocar adiante inclui tédio. Tocar adiante inclui viver constantemente de saco cheio. Sabe que viver é isso? Correr atrás do, entre aspas, indispensável, esperar o final de semana, viver em função do descanso passageiro e educar os nossos filhos a repetir isso na vida deles? Porque o nosso estilo de vida ele vai ficar impregnado na vida dos nossos filhos, dos nossos irmãos mais jovens, das pessoas que nos cercam. Será que viver é isso? No filme O Coração Valente, que é um filme bem famoso com Mel Gibson, que ele luta lá pela questão da Escócia e da Inglaterra, tem uma cena nesse filme que o personagem do Mel Gibson está sendo torturado. E o torturador ele diz pra ele e fala assim: olha, você vai morrer. E aí o Mel Gibson, num lance de coragem, né, ele volta pra ele e fala assim: morrer, vamos todos. O que importa é como vamos morrer. Morrer, vamos todos. O que importa é como vamos morrer. O projeto de Deus para nós não pode ser meramente existir. A vida cristã não pode ser simplesmente repetir o ciclo animal biológico de nascer, procriar, se entediar e morrer. A mensagem do Evangelho ela visa nos tirar desse lugar comum. Nos tirar daquilo que o Chico Buarque, na canção Roda Viva, chama de roda mundo, roda peão, né? E a vida da gente roda num instante nas voltas do coração. E tem um verso dessa música que é extremamente dolorido, que fala assim: é na volta do barco que a gente sente o quanto deixou de cumprir. Mas vamos para o texto. Depois de apresentar aqui nas bem-aventuranças diversas vezes o caminho das felicidades, porque algumas traduções você pode ler que ali em bem-aventurados ele fala felizes, felizes. Depois de apresentar o caminho para as felicidades, Jesus nos diz que nós podemos sair de uma vida comum e banal. E o caminho que ele nos propõe é uma fuga dessa vala comum, desse esgoto que suga vidas, de um monte de gente que está entorpecido para a realidade e que não tem coragem de enfrentar a vida. E aí vai se embriagar com diversas formas sutis de embriaguez, como a busca da fama, como o materialismo, como o consumismo, com a própria acomodação de deixar a vida me levar, a vida leva eu. Que no fim das contas, todas essas coisas são formas não corajosas de cometer um suicídio. E aí Jesus vem e nos diz coisas bem interessantes nesses versículos. Eu separei esses dois versículos em 4 partes. E a primeira coisa que ele fala felizes, são felizes aqueles que por minha causa. Interessante é que aqui, em outras palavras, ele está dizendo que a sua causa se confunde com todas as causas que envolvem nobreza e dignidade. Se você abraçar uma causa que seja nobre, que busque justiça, que seja louvável, que seja digna, que promova a liberdade, que inclua pessoas, que te tire da acomodação, esta também será a causa de Cristo, porque a causa da justiça sempre é a causa dele. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os pacificadores, todos os que abraçam a causa da paz são chamados filhos de Deus. Qual é a causa que te move? Por qual causa você tem vivido a sua vida? Porque veja, a vida cristã ela tem diversos tipos de conversões. Essa ideia de uma conversão chapada e única ela é equivocada. A conversão a Jesus, essa conversão a Jesus, me converti a Jesus, ela tem algumas etapas, ela tem diversos tipos de conversões dentro dela. Existe um tipo de conversão que é a conversão de mente. Eu pensava de uma forma, me deparei com a mensagem do Evangelho e agora eu penso diferente. Essa é a conversão de mente. Existe outro tipo de conversão que é a conversão de valores. Eu tinha determinados valores, me deparei com o Evangelho e agora os meus valores foram ressignificados, meus valores são outros. Perceba que essa conversão é mais nobre que a conversão de mente, porque agora envolve valores. Tem uma terceira conversão, que é a conversão de atitudes. Eu tinha atitudes inconsequentes, eu não levava em consideração o meu próximo, eu não levava em consideração a minha comunidade, eu não levava em consideração ninguém. Mas eu me deparei com o Evangelho, com a mensagem do Evangelho, e a partir dessa revelação, eu mudei de atitude. Eu acho que essa conversão é ainda mais nobre,
porque envolve mudar atitudes, exige uma nova postura diante da vida. E ainda existe uma quarta conversão, que eu coloquei aqui, que é a mais nobre conversão, que é a conversão de propósito. O propósito da minha vida era apenas ganhar dinheiro, o propósito da minha vida era apenas ser bem-sucedido, mas eu me converti à causa de Cristo. Inclusive esse é o tema da pregação que eu propus, por minha causa. Eu me converti à causa de Cristo. Na minha opinião, essa é a mais nobre conversão. Porque quando nós nos convertemos à causa de Cristo, nós ganhamos um rumo para a vida. Para ilustrar melhor esse conceito de se converter à causa de Cristo, eu trouxe para ler um poema da Cecília Meirelles, escrito lá em 1957. E eu acho que é bem legal trazer Cecília Meirelles, né? Porque eu creio que esse poema, que é belíssimo, ele não foi escrito dentro de uma ótica religiosa, mas de uma ótica existencial. E a Cecília diz assim, eu até postei no Facebook esses dias, acho que algumas pessoas viram. Como se morre de velhice, ou de acidente, ou de doença, morro, Senhor, de indiferença. Da indiferença deste mundo, onde o que se sente e se pensa não tem eco na ausência imensa. Salva-me, Senhor, do horizonte sem estímulo ou recompensa, onde o amor equivale à ofensa. De boca amarga e de alma triste, sinto a minha própria presença num céu de loucura suspensa. Já não se morre de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. Essa aqui é a chamada do Evangelho. Sair da indiferença que suga a sua vida enquanto os anos estão passando. E um dia, acredite em mim, você vai se beliscar, vai estar diante do espelho, e aí você vai perceber, eu estou ficando velho, e o que foi que eu fiz da minha vida? O pastor Ricardo Gondim, ele postou esses dias atrás uma frase no Facebook que eu achei extremamente relevante, que inclusive me inspirou a compor esse esboço aqui. A frase ela diz o seguinte: a grandeza de uma pessoa ela está determinada pelas causas que defende e pelo preço que está disposto a pagar por elas. A grandeza de um homem, a grandeza de uma pessoa está determinada pelas causas que ela defende e pelo preço que ela está disposto a pagar por ela. O que faz uma pessoa ser desprezível e outra pessoa ser nobre? Qual é a diferença entre uma pessoa medíocre e uma pessoa louvável? Nós somos todos biologicamente bem parecidos. Nosso organismo requer mais ou menos a mesma taxa de leucócitos e hemoglobinas. Se você tiver um pouquinho mais de triglicerídeos no sangue, você corre risco de infarto. Temos ou devíamos ter aqui todos 32 dentes na boca. O sistema digestivo do Hitler era bem parecido com o seu sistema digestivo. Madre Teresa tinha um pulmão bem parecido com o de vocês que nunca fumaram. Idi Amin era negro, assim como era negro Martin Luther King. O que é que fez um ser diferente do outro perante a história? Eu te digo, as causas que eles defenderam. Fernando Pessoa escreveu um livro de prosa, e no prólogo desse livro de prosa ele escreveu 3 parágrafos, que eu quero ler aqui agora. Navegadores antigos tinham uma frase gloriosa: navegar é preciso, viver não é preciso. Quero para mim o espírito desta frase, transformada à forma para casar com o que sou. Viver não é preciso, o que é preciso é criar. Não conto gozar a minha vida, nem gozá-la quero ou penso, só quero torná-la grande. Ainda que para isso tenha que ser o meu corpo e a minha alma a lenha desse fogo, só quero torná-la de toda a humanidade, ainda que para isso tenha de perdê-la como minha. Cara, isso aqui é Evangelho. Porque Jesus disse que aquele que tiver a sua vida como preciosa vai perder, mas aquele que abraçar uma causa, que renegar a sua vida por causa dele, vai ganhar a vida. Mas ok, o texto ali continua. E Jesus diz: se sinta privilegiado quando eles por minha causa te caluniarem e mentindo falarem mal de vocês. Por que essa vida é feliz? Por que eu me sentiria feliz em ser caluniado? Por que eu me sentiria feliz em que as pessoas falem mal de mim? E quando eu leio esse versículo, eu só consigo pensar em Daniel, né? Para quem não sabe, ali, a Babilônia tinha invadido Judá, o reino de Judá, e o rei Nabucodonosor, num processo de... Ele fez um programa muito interessante, ele que pegou as cabeças pensantes ali do lugar, pegou os sábios, os intelectuais de Judá e levou para a Babilônia num programa de reprogramação de mente, numa espécie de lavagem cerebral. E uma dessas pessoas que levou foi Daniel.
Daniel serviu na corte do rei da Babilônia, de outro rei, e depois de mais reis, 2 reis persas. Daniel era um cara excelente, então ele causava esse sentimento de inveja, de recalque, né, nas outras pessoas. E aí esses caras com inveja dele, querendo derrubar Daniel, a única coisa que eles acharam contra Daniel era que ele orava 3 vezes ao dia. Cara, quando eu leio isso, eu entendo Jesus dizendo isso: viva uma vida tal que quando viu o medíocre, o baixo se levantar contra você, a única arma que ele tenha seja a arma da calúnia, a arma da mentira. Mas Jesus continua. E ele diz assim: abrace a causa e você receberá uma recompensa no céu. Abrace a causa e você receberá uma recompensa no céu. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nada do que a gente faz passa batido diante dos olhos de Deus. Um dia nós estaremos cara a cara com Deus. E aí, baseado nessa convicção de que um dia eu vou morrer e eu vou ver a Deus, eu oriento a minha vida. Porque eu abracei essa causa e eu amo essa pessoa e eu vou encontrá-la. Qual que é a recompensa? Qual que é essa recompensa? Não é casa no céu, não é carro no céu, não é pedrinha na coroa, e não são 70 virgens também. A recompensa será um dia olhar nos olhos daquele que nós amamos e ver sua expressão de satisfação, de olhar pra gente e falar: bem feito, meu filho. De olhar pra gente e falar: boa, 06. Isso vai acontecer um dia, isso é Bíblia. E nós precisamos crer nisso, nós precisamos crer que um dia nós vamos ver a Deus, porque senão a gente transforma a igreja num centro de neurolinguística, num centro de autoajuda. Um dia todos nós vamos morrer, e um dia todos nós veremos a Deus, porque a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma vez. E por fim, bem-aventurados por quê? Bem-aventurados porque você emula, você copia, você reproduz a vida dos profetas. E reproduzir a vida dos profetas é viver como viveram gente digna. Você não vai viver como os medíocres da terra, você vai viver como viveu os dignos da terra. Eu, ano passado, naquela minha loucura de ler 100 livros, um dos livros que eu li foi o livro do Fernando Gabeira, O Que é Isso, Companheiro? Que ele conta algumas experiências da época da ditadura militar. E o livro todo é bem legal, mas tem uma passagem no livro que me chamou muito a atenção, onde ele está preso com alguns companheiros lá no DOI-CODE, sobre tortura. E um coronel lá chama um dos companheiros dele, que já tinha sido torturado, já tinha apanhado de cacetete, já tinha levado choque nos testículos, já estava numa situação deplorável. E aí ele chama esse cara e ele fala assim: hoje nós não vamos varrer a cela. Hoje você vai varrer a cela com a sua língua, você vai lamber a cela. E aí esse cara entra em desespero, ele começa a tremer. E aí o Fernando Gabeira vai até ele, segura ele pelo braço e fala assim: faça o que ele manda. Faça o que ele manda, porque esse coronel vai sair na urina da história. E a nossa vida vai continuar. O que nós devemos nos perguntar é: será que nós queremos sair na urina da história? Ou nós queremos fazer parte do grande colegiado de homens e mulheres que viveram uma vida tal que ao olhar para você se possa dizer: essa pessoa viveu como Nelson Mandela, essa pessoa viveu como Martin Luther King, essa pessoa viveu como Irmã Dulce, essa pessoa viveu como viveu as pessoas dignas da terra. Como você quer viver? Nós precisamos abraçar essa bem-aventurança e sair dessa vida comum e ordinária, porque a Bíblia diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem ser certos, mas ao final desse caminho são caminhos de morte. Para encerrar a reflexão que eu trouxe, tem uma Bíblia que o Cristiano trouxe esses dias, ele leu aqui antes da pregação, que se chama A Mensagem. A Bíblia é a mensagem que está ali nas mãos dele. Ela é uma paráfrase da Bíblia escrita pelo Eugene Peterson, O que é uma paráfrase? Uma paráfrase é assim: eu li a Bíblia e eu passei para o papel como eu entendo. Então a Bíblia a Mensagem é uma paráfrase daquilo que o Eugene Peterson entende da Bíblia. E eu fiz uma paráfrase aqui desses 2 versículos. Eu quero terminar a pregação lendo aqui para vocês como eu entendi esses versículos. São felizes os que abraçarem uma causa tão justa, tão digna, que todos digam que ela é minha. Alegrem-se quando vocês atraírem o ódio de gente mesquinha que tentaram destruir vocês, mas as únicas armas que eles possuem é a calúnia e a injúria. Vocês receberão a aprovação de Deus se vocês andarem segundo o exemplo de gente com a coragem ética dos profetas.
Só até aqui.